Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você sabia que a paz de Deus só vem depois da entrega? Quando você solta o controle, quando você para de tentar segurar tudo sozinho, é aí que Deus pode agir. Hoje eu quero te ajudar a soltar o medo do futuro, a angústia do passado e a descobrir a paz que Deus preparou para você em 2026. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando aqui hoje, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está disposto a viver a paz de Cristo, escreva nos comentários assim: eu terei paz. Hoje eu quero te falar sobre 4 passos para soltar o controle e encontrar a verdadeira paz. Primeiro passo: não dê espaço mental ao inimigo. Quando alguma coisa está causando ansiedade ou medo em você, apresente isso a Deus imediatamente. Fale em oração, escreva em um caderno, coloque para fora. Porque quanto mais tempo você deixa esses medos fermentarem na sua mente, mais força eles ganham. O medo guardado vira ansiedade, vira depressão, pode até se tornar um pensamento destrutivo. É por isso que Paulo nos ensinou a apresentar tudo a Deus em oração. A paz só vem depois da entrega. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, está escrito: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo que habita em nós é cheio de poder. O medo não vem de Deus. Então, não permita que o medo domine sua mente. Apresente seus medos a Deus para que Ele os tire de você. Segundo passo: confie completamente em Deus. Às vezes nós temos pensamentos obsessivos e repetitivos porque a nossa fé está pequena. Ficamos obcecados tentando controlar cada situação, como se estivéssemos tirando o trabalho de Deus das mãos dele. Mas o futuro nunca foi da nossa conta. O futuro é de Deus. Quem sustentou você até aqui? Quem te guardou em todos esses anos? Por que agir como se Deus tivesse mudado? Jeremias 29 ainda é uma promessa para nós. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você precisa entender 2 verdades. Primeiro, Deus já sabe o que você precisa. Segundo, Deus é completamente apaixonado por você. Quando você junta essas 2 verdades, você sabe que tudo vai cooperar para o bem. Você está coberto. Deus está te protegendo agora. Por isso, solte o controle e confie. Terceiro passo: viva no presente. O futuro é responsabilidade de Deus. O presente é seu. O passado também não é da sua conta. O presente é o que Deus colocou em suas mãos. Saia da sua cabeça e entre no seu corpo. Levante-se, vá fazer alguma coisa. Para de ficar preso nos pensamentos e comece a agir. Fale com as pessoas que você ama. Esteja presente. Viva o momento. Jesus foi muito claro em Mateus 6, no verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Foque no hoje. Você não vai conseguir ajudar as pessoas, nem se cuidar, nem glorificar a Deus se estiver preso em outro tempo. Agradeça pelo dia de hoje, resolva o que puder resolver hoje, mantenha-se ocupado, trabalhe nos seus projetos,
faça exercícios, passe tempo com seus amigos, ajude alguém. Isso vai te ajudar a tirar a mente do futuro. E o quarto passo, torne-se como uma criança. Crianças não sabem todas as respostas e elas estão totalmente bem com isso. Elas são despreocupadas. A incerteza não as abala, porque elas estão protegidas por quem tem todas as respostas. É para isso que existem o pai e a mãe. Mas quando nós crescemos, o pensamento excessivo começa. Nós ficamos desconfortáveis com as incertezas. Queremos controlar tudo e nos convencemos de que estamos sozinhos. Mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Permita que Ele proteja você novamente. Deus quer ser o seu pai de verdade. Ele quer te dar tudo o que você precisa. Mas às vezes não pode porque as suas mãos estão cheias, a sua mente está cheia do seu próprio conhecimento. Pare de colocar toda a pressão sobre si mesmo. Olhe para trás e me diga um momento em que Deus não foi fiel com você. Ele nunca falhou e Ele quer fazer ainda mais, mas você precisa permitir. Jesus disse em Mateus 18, verso 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus e a paz que ele traz só são dados a quem confia e depende como uma criança. Apenas descanse na graça. Você já orou? Agora confie, porque a ajuda está a caminho. Simplifique seus pensamentos. Foque apenas nas ações que você pode tomar hoje. Peça a Deus que te mostre quais são as 2 ou 3 coisas que você pode fazer hoje e deixe que todo o resto se cale. O que vai acontecer na sua vida já foi determinado por um Deus que tem o melhor em mente. Então, pare de se preocupar. Foque no que você pode controlar e entregue o resto para Deus, porque Ele cuida de você desde o início e Ele já aperfeiçoou o futuro para a glória dele. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu espero que você tenha recebido paz através dessa palavra. Mesmo que você esteja passando por um dia difícil, Deus fala com você e te oferece descanso. Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Pai, eu me coloco agora na tua presença, com o coração aberto. Antes de qualquer pedido, eu quero te agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo quando a minha mente se perde em preocupações, o Senhor permanece firme, constante e fiel. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que nós tentamos carregar tudo sozinhos, carregar aquilo que nunca foi para nós carregarmos. Perdão pelas vezes em que tentamos controlar o amanhã, resolver o futuro, reviver o passado. E assim acabamos nos afastando da paz que o Senhor já tinha preparado para nós. Nos perdoa quando deixamos o medo ocupar um espaço que pertence à fé. Hoje, Pai, nós queremos aprender a soltar, a deixar ir o medo daquilo que ainda não aconteceu. Nós deixamos ir a angústia do que passou, a necessidade de controlar cada detalhe. Nós reconhecemos que existem coisas que não estão nas nossas mãos e que nunca estiveram. Nós entregamos agora aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós entregamos ao Senhor os pensamentos repetitivos, as preocupações excessivas. Entregamos a Ti esse aperto no peito que nós sentimos às vezes, essa inquietação na alma. Colocamos diante do Senhor, porque a Tua palavra diz que quando apresentamos tudo em oração, a Tua paz vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem agora acalmar essa mente desse irmão e dessa irmã. Organiza esses pensamentos, traz equilíbrio onde há confusão, porque o Senhor não nos deu espírito de medo
E nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, toda a ansiedade que tenta se instalar dentro da nossa mente. Nós recebemos pela fé o teu poder, o teu amor e uma mente equilibrada. Nós declaramos que confiamos em ti, Senhor. Mesmo quando não estamos entendendo, mesmo quando nós não vemos saída, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que nós esperamos, nós escolhemos confiar em ti. O nosso futuro está em tuas mãos. Nos ajuda a viver o hoje. Nos mostra, Pai, quais são as pequenas atitudes que nós podemos tomar hoje. Nós entregamos em tuas mãos o amanhã e recebemos força para viver o presente. Nos ensina a depender como uma criança. Nós não precisamos saber tudo e não precisamos ter todas as respostas. Nós só precisamos confiar. Que a nossa fé seja simples, sincera e genuína. Hoje nós decidimos soltar, entregar e permitimos que o Senhor haja. Recebemos pela fé a paz que excede o nosso entendimento. Declaramos que a ajuda está a caminho e o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós escolhemos descansar em Ti, confiar nas Tuas promessas e seguir em paz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa soltar o controle e encontrar paz. Antes de encerrar, deixa eu te falar algo muito importante. Talvez essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Talvez você tenha percebido que precisa soltar o controle, precisa confiar mais em Deus e viver com mais paz. Mas eu sei de uma coisa, a paz não se sustenta só com uma boa reflexão. Ela precisa de estrutura, direção e de uma prática diária. E foi pensando nisso que eu criei o método Vida Abundante. Eu não estou falando só de um curso, eu estou falando de um caminho, um processo guiado para te ajudar a alinhar fé, mente, emoções, rotina e decisões práticas. Lá no Vida Abundante, nós trabalhamos exatamente isso. Como viver uma vida espiritual saudável sem negligenciar a mente, o corpo, as emoções, o tempo e as finanças. Se você sente que precisa sair do improviso, vencer a ansiedade, organizar sua vida e construir uma rotina mais equilibrada, com Deus no centro, o método Vida Abundante foi pensado para você. Não para te sobrecarregar, mas para te conduzir com clareza e constância. Se você quer dar esse próximo passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Ore a Deus, reflita e se você sentir paz no seu coração, venha caminhar comigo nesse processo. Porque viver a paz de Deus não é só soltar o controle, é aprender a viver de forma abundante todos os dias. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei dessa passagem que está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só aqui, a Edivânia escreveu assim, olha, o meu coração está na constância da saúde da minha filha, que é especial. É isso. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não são coisas, são pessoas, são vidas. Não é dinheiro. São valores, são princípios eternos. Tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não proporciona. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma maneira que Jesus nos orienta, Salomão também falou aqui no livro de Provérbios sobre o fato de que
aquilo que enche o nosso coração determina o rumo da nossa vida. Quando o nosso coração está voltado para Deus, as nossas prioridades refletem isso. Nós buscamos amar, servir e viver de maneira que glorifique o nosso Deus. E é interessante que esse pensamento, ele também tem um lugar na filosofia. Até os estoicos falam muito sobre a brevidade da vida e a importância de focar naquilo que realmente importa. Eu vou citar aqui um filósofo chamado Sêneca. Ele fala sobre a brevidade da vida e ele incentiva o quê? A sabedoria de viver com propósito e não desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Sêneca, um filósofo, ressalta a brevidade da vida e ele nos incentiva a buscar sabedoria. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês não passam de neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome. A não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome. Essa palavra ninguém quer receber, né? Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus, quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus.
Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida muitas vezes
com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama.
Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.